Boa noite! E aí, turma? Tamo aí de novo. Olá, tô vendo aqui que a doutora Camila Cortez já tá na área. Ei, Camila, Oi, doutor, tudo bom? tudo bem? Tudo Vamos... jóia. Obrigada pelo convite, viu? A gente já começou a bater papo aqui, mas eu queria, antes de mais nada, te agradecer pelo seu Imagina, o prazer é tempo. meu. Obrigado por estar aqui com a gente. Deixa eu apresentar, né? Eu sou o Dr. José Neto, eu Uhum. sou clínico geral nefrologista. Esse é mais um em evidência especial. Habitualmente aqui eu chamo, você é a primeira profissional fora da área efetivamente da saúde, apesar de você ter um pé ali dentro, Tem um mas pezinho. que eu estou trazendo aqui para bater um papo e eu acho que a época não podia ser melhor. Então, Ai, que honra. obrigado, Camila. E eu queria, antes da gente começar a conversar sobre o tema especificamente que a gente se propôs, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu background, de onde você vem, profissão, Tá, inclusive pessoal, em qual cidade que você está, onde você se formou e o que você faz hoje. tá, tá, vamos lá então. Eu sou advogada e me formei no Mackenzie em 2005 e sempre com o objetivo de prestar concurso, sempre foquei nisso, né? Quero prestar concurso, quero prestar concurso, eu achava que eu tinha perfil, enfim. E aí, um dos concursos que eu prestei foi para o Conselho de Medicina e eu fui chamada, né? Eu estava muito afiada nesse concurso. O concurso do conselho é um pouco difícil porque quase não abre vaga, né? Muito, não é igual concurso de juiz, Ministério Público, enfim, que tem muitas vagas. O conselho nunca tem. Abriu uma vaga e eu entrei, então era para ser, Legal. né? E aí, a partir daí, na época que eu entrei em 2008. 2008, ainda o direito médico estava nascendo, né? A gente já tinha algumas pessoas falando sobre isso. Se hoje é difícil o profissional que fale sobre isso, imagina em 2008, né? Então, a gente está falando de 12 anos, realmente era muito incipiente. Então, eu tive que muitas coisas aprender sozinha mesmo, no dia a dia, e o conselho me deu isso, né? Então, eu tive esse privilégio de estar dentro do berço da bioética do direito médico, então eu pude absorver muita informação de lá. E quando eu decidi ficar lá, que também era algo que eu não sabia se eu ia ficar lá, se eu ia continuar estudando, enfim, eu acabei falando, já que eu resolvi ficar aqui, então eu vou me especializar. E aí comecei a minha carreira efetiva, carreira acadêmica no direito médico. Então, eu sou bioeticista pela Faculdade de Medicina da USP, eu sou especialista em Direito da Medicina por Coimbra, e agora eu sou um bichinho meio esquisito na Faculdade de Medicina da Unifesp, porque eu faço mestrado na Unifesp. Então, mas assim, aprendo demais com vocês todos os dias. Eu sou a única profissional que não é da saúde, né? Sou a única profissional do direito lá. E, enfim, eu tô realmente com um pezinho. Eu sou de família de médico também, né? Meus pais são médicos, eu tenho tio médico, eu convivo com isso desde que eu sou criança. Acho que é por isso que eu não quis fazer medicina. Eu falei, não é para mim, né? Mas eu acho que o destino me levou para trabalhar com médico e a minha expertise é essa. Também, atualmente, mais recentemente, eu sou especialista em Healthcare Compliance. E agora a gente está começando um trabalho bem interessante de estabelecimentos de saúde, explicando a importância do preventivo, que já tem a ver com o que eu faço, né? Eu falo muito do preventivo para todo mundo. E o Compliance ele veio para esquematizar isso, sistematizar o preventivo nas organizações de saúde, de pequeno, médio, grande, não importa o tamanho. Então, meu trabalho, resumidamente, é esse. Legal, legal. A gente combinou de falar mais a respeito da bola da vez, que é a telemedicina, mas eu vou Sim, aproveitar a sua expertise e vou começar claro. puxando exatamente nisso que você acabou de falar. Explica para a gente, por favor, um pouquinho mais a respeito do compliance. Por que eu estou te falando isso? Eu vejo muitos colegas, de uma Tá. certa maneira, olhando para o compliance de uma forma meio que preconceituosa. Ah, isso veio para tolir, isso veio para dificultar. Como é que a gente pode sair dessa visão e do 880 e realmente Uhum. melhorar? Porque, pelo menos uma visão particular minha, o que existia de compliance há muito pouco tempo atrás, 5, 10 anos atrás, é completamente diferente do que é hoje. Eu Sem acho que a gente está dúvida. num caminho, vamos dizer assim.
Não, sem dúvida. A gente está amadurecendo, né? O compliance na área da saúde é muito novo. A gente tem, assim, bons modelos de compliance em outras áreas, né? De telefonia, de banco, engenharia, que já vem funcionando. Para a saúde, como são processos diferentes, né? Não dá para comparar a nada. Realmente é recente, é novo. São poucos os estabelecimentos, as organizações de saúde hoje no Brasil que possuem um sistema de integridade, um sistema de compliance. No primeiro, aqui, em breves palavras, o que eu posso te dizer é: compliance é cultura. É você mudar a cultura de uma organização. E para isso a gente tem mecanismos, né? Todo o treinamento que eu dou, eu fiz um treinamento muito grande na organização aqui de São Paulo, que eu vou continuar esse ano. Assim, a minha conversa com eles é sempre no sentido: não é fácil você chegar num lugar e falar: a regra é essa, agora mudou, o que era antigamente não vai ser mais, é alguém de fora falando isso. As pessoas geralmente recebem de uma maneira ruim. Aí eu sempre dou um exemplo que serve para tudo, e aí todos nós provavelmente passamos pela mudança de cultura de colocar o cinto de segurança. Quando falaram pra gente: vamos colocar o cinto de segurança, o que a gente falou? Que bobagem, dirijo tão bem, não foi assim? Que absurdo, não, imagina, não preciso disso. Passaram-se os anos e hoje todo mundo coloca o cinto de segurança e ninguém mais questiona. Compliance é isso, a gente vai começar com esse embate, é natural, né? Então, o que você me disse é o que eu vejo todos os dias, as pessoas já com um pouco de fora alguém falar, mas aos poucos, você dando mecanismos concretos para os colaboradores, eles conseguem perceber quanto que isso é bom para eles, quanto que é seguro para eles. E às vezes um não que a gente dá agora, e eu sei que a turma do compliance leva essa fama, não tem jeito, o não que você dá agora previne muitas coisas lá na frente. Como é que a gente faz isso? Treinando, deixando tudo muito transparente, né? Tem que ter um contato direto, você tem que ter alguém que os colaboradores possam acessar. Existem mecanismos para isso. E uma coisa eu falo: o desconhecido gera o medo, gera o preconceito. Então a gente tem que falar mais sobre isso, a gente tem que falar de uma maneira didática, de uma maneira simples, e a gente consegue implantar desde grandes organizações até pequenas com sucesso. E uma outra coisa, aos poucos. Né, aos poucos a gente precisa chegar a conversar, não é pegar um sistema de integridade inteiro e colocar e descer goela abaixo dos colaboradores, não é assim. Com relação ao sistema de saúde, a gente tem que dar sempre um treinamento geral para todos os organizadores e aquele diferenciado para o médico. Né, o médico, ele está ali numa situação tanto com relação aos colaboradores como aos pacientes. A gente tem outros órgãos reguladores, Conselho de Medicina, Anvisa, enfim, outros órgãos que a gente precisa sempre deixar os médicos atentos. Então, uma boa conversa, um treinamento, trazer o assunto de uma maneira tranquila, leve, já é um excelente caminho. Camila, aproveitando que você falando aí dessa coisa do direito médico ser algo relativamente novo, eu tenho uma percepção de um certo medo da comunidade médica com relação a essa coisa de ser processado, de nossa, eu estou fazendo meu trabalho e estão me levando na justiça, e eu não vou entrar aqui no mérito de certo, errado, acontece em todos os sentidos, mas uma coisa é fato: o erro é algo inexorável, ele vai existir. Como é que, no meu ponto de vista, pegando aí, por exemplo, exemplos de fora da medicina, o Vale do Silício, ele cultua o erro para você não deixar aquilo acontecer de novo, você melhorar. O erro é uma oportunidade de melhora. Como é que você lida com isso e como é que você passa isso para os profissionais do ponto de vista de assim, olha, tudo bem, o erro não tem que ir para debaixo do tapete. A gente tem que usar isso para ter uma melhoria. A gente tem algumas técnicas para isso, tá? Inclusive mesmo dentro do compliance. A gente tem uma técnica hoje dentro do compliance que é assumir o erro. Isso eu vou falar parte da técnica do compliance, depois eu explico isso, a questão processual, que eu sei que todo mundo tem preocupação em relação ao processo, como é que faz, mas enfim. Não entrando na questão jurídica, né, que seria a questão processual, como se defender, que é uma linha aqui. Eu entendo os meus colegas, eu acho que
mais cedo ou mais tarde alguém precisa, pode acontecer, mas o que a gente trabalha é para que não chegue nesse ponto. Quando chegar nesse ponto, a gente toma uma certa medida. Antes, quando aconteceu o erro, eu, enquanto profissional, eu percebi, eu reconheço ele. E eu tento assistir o meu paciente, tentar reverter isso da melhor maneira. Por que que eu falo isso? Essa técnica já está sendo utilizada nos principais hospitais aqui de São Paulo. Um deles é o Einstein, por exemplo, que eu tenho contato, Oswaldo Cruz, até a BP Beneficência também vem utilizando essa técnica que é muito bem vista, que chama o disclosure. O que é isso? Você fala, realmente a gente errou. Né? Então, como que a gente faz? Eu chamo o paciente, eu chamo a família dele, falo, olha, como que a gente pode tentar reparar isso da melhor maneira? E isso, estatisticamente, funciona muito. Por quê? Agora, falando de bastidor de conselho e falando da nossa experiência, o que a gente percebe? Que não é o erro que leva a processar, é a falta de acolhimento. Né? Então, se você erra e acolhe, o seu paciente não te processa. Né? Por quê? Porque ele fala, pô, errar acontece, erros podem acontecer mesmo, a gente sabe que todos nós somos humanos e estamos sujeitos a isso. Então eu, enquanto ser humano, eu reconheço isso, acolho o meu paciente, acolho a família, né, para que eu diminua a possibilidade de um processo. E isso vem funcionando bem estatisticamente, é isso. Quando a gente olha as denúncias lá do conselho, a gente percebe que 90% foi por falta de acolhimento e não pelo erro em si. Na falta de acolhimento a gente pode entender como até falta de comunicação, olho no olho, conversar. Isso acaba realmente levando o paciente a processar. Eu conheço alguns exemplos disso, de pacientes que falaram para mim, o médico errou comigo, mas ele me acolheu tanto, ele tentou reverter o erro de uma maneira tão rápida que eu não vou processá-lo. A gente vai resolver aqui extrajudicialmente, vai usando uma linguagem técnica. Agora, falando da questão judicial, se isso já aconteceu, a gente tem os advogados especialistas, né? A gente tem as medidas, a gente faz um trabalho preventivo de como preencher um bom prontuário, porque caso isso ocorra, a gente tem como demonstrar pelo prontuário um termo de consentimento informado ou o consentimento informado em si, como comprovar isso. Então, a gente tem as nossas técnicas preventivas também e, claro, colegas que atuam aí já no repressivo quando a coisa já aconteceu, quando já teve o processo, mas eu posso afirmar para vocês que um bom relacionamento com o paciente evita 90% dos processos. Você falou uma coisa que eu defendo aos 4 cantos, que é foco no paciente, foco em resolver o seu problema. E fazendo uma analogia, quando você tem qualquer profissional, seja ele liberal ou não, eu falo que você vê o bom profissional justamente quando você tem um problema. Quando tudo dá certo, fica fácil. Minha grande satisfação é quando eu tenho um paciente onde tudo deu errado, o paciente às vezes evoluiu mal, até faleceu e a família vem te agradecer. Assim, cara, esse para mim é realmente o sinal de que eu estou no caminho certo. Então, acho que essa sua fala é muito importante para demonstrar que parar de querer olhar o exame, parar de olhar o prontuário, parar e olhar para a pessoa. Se você realmente estiver preocupado em resolver o problema da pessoa, a tendência natural é que você acabe evitando problemas futuros do ponto de vista legal. Camila, entrando um pouco mais agora no tema propriamente que a gente combinou de falar na live, o momento do Covid propiciou a chegada da telemedicina. Algo que há poucos meses atrás foi quase que apedrejado em praça pública por uma questão conjectural, acabou entrando. Eu queria que você falasse assim, a maioria das pessoas, e eu me considero uma delas, está ainda começando a navegar nesse cenário. O que é a telemedicina e quais que são suas principais características, gargalos, uma coisa bem básica para os profissionais de saúde que estão nos acompanhando? Então, sendo muito básica, porque assim, essas 2 últimas semanas é o assunto que eu mais venho estudando, né? Por conta de demandas do conselho, demandas dos meus alunos, demandas assim, das mais diversas ordens, até porque as pessoas elas não chegaram a um consenso
sobre a atual situação, né, de como as portarias, enfim, nesse momento de Covid, o que elas querem dizer. Mas, basicamente, a telemedicina é a utilização de algum meio eletrônico, como celular, até mesmo telefone, até plataformas, tem hoje plataformas super tecnológicas para você assistir o paciente. Ele pode, e existem também até, a telemedicina tem um conceito da conversa entre médicos. Então, a gente tem a teleinterconsulta, que é essa conversa entre médicos, a teleorientação, que é você atender o seu médico presencialmente, continuar orientando, o telemonitoramento para as doenças crônicas também, você consegue monitorar o seu paciente pelo celular, né? Celular é o mais comum, né? É o que a gente mais utiliza mesmo. Pode ser o computador, Zoom, outra plataforma que seja, mas o celular acaba sendo mais comum. E a teleconsulta, que é a grande polêmica. Então, seria você um desses métodos, né, para poder assistir o seu paciente em situações, a princípio, de urgência e emergência. Então, aí que fica o grande ponto de discussão, né? Nesse momento, o que a gente está falando de uso de telemedicina geral, né? Então, eu posso atender qualquer paciente, qualquer especialidade, seja paciente primeira vez que me procura ou não, ou eu tenho que tomar algumas medidas de cautela, existem algumas regras para isso, e aí que a gente fica nessa zona cinzenta de como agir, né? Como que o médico pode agir de maneira segura com relação à telemedicina, que essa aqui é a minha preocupação preventivo. A minha preocupação é afirmar coisas para esses profissionais, até porque eu sei que, por eu estar no conselho, às vezes o que eu falo tem até um certo peso, embora eu não fale em nome do conselho. O que esse profissional lá na frente ele pode esperar com isso, né? Abriu a porteira e a gente pode fazer tudo ou não, né? Mas basicamente é isso, é você utilizar da melhor maneira o que a tecnologia nos oferece hoje, né? Que a tecnologia nos oferece muitas coisas e a gente tem que usar para o bem. E me conta quais que são os gargalos, Camila. Eu posso simplesmente pegar um telefone e está fazendo uma consulta, porque cada vez mais tem a preocupação com os dados, com a proteção dos dados. A gente está caminhando aí para uma nova lei que está para ser instituída muito em breve, mas muita gente já está se preocupando, na verdade, antecipando algo que inexoravelmente vai chegar. Sem Qual dúvida. é o cuidado? Eu vou pegar meu telefone, pegar o meu WhatsApp, vou trocar, fazer uma videochamada, pegar os informações por ali, pegar os exames por ali. Quais que são os cuidados que o médico tem que ter para não cair naquela de fazer algo errado sem intenção? Sim. Tá. A minha primeira orientação é: utilizem em casos, eu não vou dizer excepcionais porque a gente já está numa situação de exceção, mas em casos de que o paciente já é seu, isso é um primeiro ponto, né? Então, o paciente já é meu, eu conheço ele, eu já atendi ele presencialmente, né? Eu consigo fazer o acompanhamento por tele. E isso a gente sabe que já acopla a grande parte da população, porque a grande maioria já foi no médico alguma vez, a gente já é acompanhado por alguém. Segundo ponto, em caso de urgência e emergência, isso também já acopla grande parte dos casos que acontecem relativos à saúde, porque o próprio Código de Ética Médica diz no artigo 37 que, em caso de urgência e emergência, eu posso fazer esse atendimento primeiro por tele, para que ocorra o presencial assim que possível. Assisti hoje, coincidentemente, algumas entrevistas na televisão, a própria Globo News começou a falar sobre isso hoje, e eles dizem exatamente isso, né? Procure atender o seu paciente que já é seu, isso por orientação do CFM, e se for caso de urgência e emergência, você atende e encaminha para o pronto atendimento e tal. O que está liberado hoje? A questão, eu já vou entrar no que você me falou sobre esse de dados, tá? Só para terminar o raciocínio. O que está liberado hoje, do começo ao fim, a teleconsulta e com segurança, é a avaliação do COVID. Então, assim, eu não ciente, eu te procuro, falo, doutor, olha, eu tô com sintomas. E para que essa pessoa não vá até o pronto atendimento, não circule com sintomas, eu atendo ela do começo ao fim. E passo, com isso eu tenho a possibilidade de até passar uma receita digital, né, com assinatura digital, enfim. Então, a portaria que hoje está em vigor, ela proporciona isso, essa possibilidade. Eu, enquanto médico, o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar,
fazer um prontuário, mesmo que provisório, isso, assim, é fundamental, né? Então, Camila, eu tô aqui no meu celular, a pessoa me ligou, não tenho esse prontuário. Como que eu faço? Né? Anote, mesmo que seja algo provisório, e coloque no prontuário. Por que que a gente tem que tomar todo o cuidado? A resolução que foi revogada, que você comentou há pouco, ela já trazia uns níveis de segurança para isso. Por isso que eu falo, tomem cuidado, mesmo que seja para usar, use com cautela e não use assim para qualquer situação. Não entenda que isso foi um aval para que eu faça telemedicina para tudo e para qualquer coisa. Por quê? A própria resolução que foi revogada e que a gente tem que usar como um parâmetro, embora ela não esteja em vigor, falava para você usar um prontuário com segurança 2, né, que você pode ter no seu notebook, que você pode colocar na nuvem. Por quê? Com medo disso, os dados. Porque são dados que eu tenho no meu celular e pode acontecer tantas coisas com o meu celular, isso pode vazar de tantas maneiras, né, que fogem da nossa alçada. Então, tome muito cuidado. Mas sim, se hoje for atendido por um celular, deixar o WhatsApp bloqueado, né? Se você compartilha ali com a sua família, com outra pessoa, né? Ou até mesmo se um dia você for assaltado, tome muito cuidado e sempre prontuário, inclusive justificando por que você fez aquele atendimento por tele. Outro ponto muito importante, se você puder gravar, melhor ainda, esse atendimento, não sei se todo mundo tem essa possibilidade de gravar e colocar na nuvem e falar para o seu paciente, esse atendimento por tele, ele não substitui o atendimento presencial e assim que possível a gente vai fazer o atendimento presencial. Isso é fundamental, né? Porque hoje, infelizmente, a gente tem alguns profissionais que estão usando isso por uma questão estritamente financeira. E eu sei que todo mundo quer ganhar dinheiro, eu também quero, você quer, todos nós queremos. Ninguém aqui quer fazer trabalho voluntário o resto da vida, não é isso. Mas a gente não pode colocar isso na frente do atendimento do paciente. Esse que é o meu ponto, né? Então, hoje eu estou vendo, infelizmente, nas redes sociais, né, que eu acompanho, os médicos fazerem atendimentos que não têm a menor necessidade de fazer nessa situação que a gente está vivendo de pandemia e com o objetivo de dinheiro mesmo, de lucro. E isso que o conselho não vai admitir. Ele vai atrás, o conselho está de olho desse tamanho nas pessoas que fazem coisas. Estava vendo até uma estatística aí do que eles vão atrás. Hoje, muito mais de 50% é busca ativa em rede social, né, da questão de publicidade. Então, tem que tomar um cuidado absurdo, um cuidado muito grande. Então, a minha orientação um pouco mais conservadora é que usem, sim. Estamos numa situação de pandemia, a gente não pode circular, mas com cautela, com segurança, anotem tudo, deixe seu paciente muito ciente e se possível, sem a intenção de burocratizar, não é essa a minha intenção, sempre digo, eu sou totalmente contra a medicina defensiva, mas nessa situação é muito importante que mesmo por WhatsApp, você passe para o seu paciente que ele tenha ciência que isso é uma situação emergencial e que assim que possível ele vai ser atendido presencialmente, que só aí a gente pode concluir e a gente pode ter certeza de que o ato médico se completou, o ciclo do ato médico se completa. Eu acho que você tocou num ponto, Camila, que é fundamental. De uma certa maneira, eu sou um cara que adoro tecnologia, acho que a tecnologia ela tem que vir para agregar valor àquilo que o ser humano faz de melhor, que é ser humano. É isso aí. Que é olhar no olho. Então, se eu tenho alguma coisa que vai me facilitar de uma certa maneira, que bom. Eu concordo com você plenamente que uma coisa não substitui a outra, e eu vejo muito uma certa polarização, um certo dualismo o tempo inteiro, né? Aquela coisa Sempre. de você é desse partido, eu sou desse, você é desse time, eu sou desse. E a telemedicina, eu não acho que ela venha para lutar contra a consulta presencial, ela vem para somar. Em algumas situações, ela pode ter o seu valor, e minha pergunta vai muito em cima disso. Ok, a coisa veio meio a toque de caixa. Como é que você enxerga isso? Porque daqui a alguns meses, quiçá semanas, mas vamos colocar meses, isso vai passar. Como é que você enxerga isso para a posteriori, pós-pandemia? Vai ficar? Vai voltar para o zero? Qual que é a sua visão? A minha visão é que vai continuar. Eu acho que ela veio para ficar. Eu acho que a gente tem que usar sim.
né? Às vezes eu tenho esse posicionamento um pouquinho mais conservador com relação a utilizem urgência e emergência, se já for seu paciente, enfim, não abrir a consulta, estou em frente ao celular e venha o que for de paciente que eu nunca vi na vida no seu histórico, né? Eu tenho essa visão conservadora, mas eu sou muito a favor da telemedicina. A minha visão é só que ela tem que ser regulamentada, tem que ser feita com segurança. Porque hoje as pessoas, por falta de regulamentação, estão fazendo da sua maneira, do jeito que entender melhor. E o preço que essas pessoas vão pagar lá na frente vai ser alto, né? Eu tenho certeza disso, né? Porque vão acontecer coisas, a pessoa não vai ter documentado, se acontecer ela não vai nem lembrar, ela não vai nem lembrar desse atendimento, porque é natural, a gente não vai lembrar daqui a alguns anos o que aconteceu. Então, eu acho que essa conta vem mais para frente. A gente está muito feliz, que legal, teleconsulta, telemedicina, mas essa conta vem na frente. Então, se protejam. Minha opinião é de que vai continuar, inclusive o CFM já teve essa tentativa ano passado, infelizmente a resolução foi revogada por N razões, era uma resolução que não era perfeita, mas era boa, e eu acho que ela poderia ser melhorada, vinha numa linha boa, de segurança, de informação, né, e isso vai acontecer. Inclusive, um projeto de lei que está tramitando, sobre a telemedicina, e já está até avançado, passou pela Câmara, pelo Senado e está para a sanção presidencial, ele fala, passando a pandemia, o CFM vai regularizar. Então, isso vai acontecer, vai regularizar, é um caminho sem volta, eu acho que a gente tem que usar mesmo. É só para ressaltar aqui que eu acabei não dizendo, tem a resolução de 2002 do Conselho Federal de Medicina, que trata da telemedicina já. A gente acaba esquecendo ela, mas ela está lá, ela prevê a possibilidade, principalmente da teleinterconsulta, que é os médicos consultarem entre eles, né? E assim, isso até na televisão mesmo, no History Channel, esses programas Discovery e tal, eu já vi algumas situações de cirurgias que são feitas por teleinterconsulta. Então, você tem um médico que está ali com o paciente e um outro que está em qualquer lugar do mundo te assessorando. Que maravilhoso a gente poder usar isso. Tem que usar, mas não é assim, não abriu a porteira e vamos fazer de qualquer jeito, vamos lá, e aí eu fico tensa de ver assim, vamos, faz, médico, né, os meus colegas falando para fazer, mas, cara, não é assim, você tem que falar como. Você tem que dar segurança. E lá na frente, e você bancar isso e lá na frente não saber o que vai acontecer, é muito complicado. Então, façam, mas de uma maneira segura, privilegiem aqueles que são seus pacientes, anotem tudo, por favor, mesmo que seja de algo provisório para colocar no prontuário depois. E essa tendência vai continuar. E assim, aos poucos a gente vai se preparando. Como veio tudo de uma vez, a gente não se preparou para isso. Né? Mas hoje tem plataformas boas, tem maneira de fazer de forma segura, mas da maneira que aconteceu, não conseguiu se programar para isso. Então, pode ser que a gente encontre falhas e que pague esse preço lá na frente. Camila, você tocou num ponto que eu concordo também plenamente contigo, que é o seguinte, o mote principal não pode ser o financeiro, mas ele não deixa de ser importante. Todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro para fazer suas coisas, e eu não vou entrar no mérito aqui. Mas do ponto de vista prático, pragmático, hoje, o médico que atendia virtualmente, porque o paciente particular eu vejo até com uma certa facilidade, mas e o paciente do convênio, que eu já vim acompanhando, como é que é essa relação? O convênio não está preparado, afinal de contas essa coisa caiu no colo dele também ali, de repente. Mas às vezes o paciente precisa de um atendimento e cai naquela situação tal que a telemedicina pode ser uma boa alternativa. Como é que você recomenda que o profissional atue nesse sentido do ponto de vista de cobrança? Tá, a ANS, inclusive nessa semana mesmo, ou no final da semana passada, enfim, ela já fez uma recomendação para que os convênios paguem, então assim, os planos de saúde paguem. A recomendação deles, porém, é que isso seja feita uma consulta inicial, né, aos planos de saúde, perguntando, né, informando sobre a teleconsulta para que eles autorizem previamente, para que depois não haja nenhum problema, glosa de não pagamento, né, mas sim, os convênios eles vão arcar com esses pagamentos, desde que dentro desses critérios, por coincidência, né, eu tive semana passada uma reunião só com representantes de planos de saúde,
por conta da telemedicina, e eles estão assim, com os cabelos em pé por conta disso, mas é uma alternativa, claro, para que os atendimentos continuem, principalmente esses que são crônicos, que eu falei, de pacientes que já são atendidos há um certo tempo pelos médicos, e até para o Covid, né, para o diagnóstico de Covid. Então, os convênios, eles foram orientados a arcar com esses pagamentos, sim. Agora, o que eu tenho visto, assim, do ponto de vista prático, por mais que já exista essa recomendação da ANS, muitos planos ainda não estão preparados. E eu vejo, eu sou nefrologista, eu tenho muito doente crônico. E você pega aí, por exemplo, endócrinos, você pega geriatras, talvez precisem de algum tipo de recomendação que é totalmente factível de ser feita Sim. por uma telemedicina. E você chega para um determinado convênio, XYZ, ele ainda não está preparado, ele não sabe como que a coisa tem que funcionar do ponto de vista prático. Existe algum tipo de recomendação de cobra particular e depois esse paciente cobra isso do convênio, e isso não existe? Isso não. Qual que é a recomendação que você dá? Tem a recomendação do reembolso, né, dependendo do plano, e aí você faz o valor do reembolso do plano. Agora, a questão de pagar particular e depois pedir o reembolso do convênio, não. Isso não tem essa recomendação. A recomendação é para o convênio não ser pego de surpresa, inclusive, é ligar antes, né, o médico ter esse contato, explicar que vai fazer, e aí, se precisar, fazer até um arrazoado das normativas, se for um convênio que não está muito ainda familiarizado com o assunto, fazer um arrazoado com as normas e dizer que vai fazer e avisar previamente. A partir daí, pode atender os pacientes daquele convênio, porque está autorizado, sim, a fazer. E aí, o convênio que tem que correr atrás para fazer esses pagamentos depois, ele não pode... Para depois, por que é importante você falar com ele antes? Para depois ele não alegar justamente que não sabia, que estava, enfim, dessa situação e tal. Liguei, o convênio falou, estou sabendo, mas por enquanto não dá. Não posso autorizar. Isso é ilegal, nesse ponto é ilegal. Né? Se tiver dentro das normas da portaria, porque a gente já tem regulamentação hoje, né? A portaria está aí, está em vigor, a ANS já falou. Então, a gente vai ter que entrar em contato com a ANS. Fala, ANS, olha, a gente tem esse plano de saúde aqui, ele diz para mim que não vai me atender. Quais as medidas que você vai tomar? Aí, infelizmente, a gente tem que colocar a ANS no jogo. Entendi. Legal. Me conta uma coisa. Do ponto de vista de telemedicina, você enxerga isso tomando o lugar significativo das consultas presenciais, ou você vê ela trabalhando de forma muito mais... pelas pontas, mais marginal? Olha, nesse momento, quando eu acredito que ainda seja marginal, né? A gente tem... Por quê também? Porque os médicos, a gente tem uma ala dos médicos que eles são contra, né? A pressão, inclusive, que eles fizeram com relação a isso, acabou fazendo com que a resolução tivesse sido revogada, né? Há uma pressão grande. E realmente, eu acho que nada substitui presencial, não substitui. Né? Só que dentro de toda a profissão, a gente tem vários tipos de profissionais. Eu acredito que tenham aqueles que vão usar maioria como regra a teleconsulta, o que eu não acho que deveria ser. Né? Eu acho que a gente tem que usar naquelas situações que eu falei como algo auxiliar, mas nunca deixando de lado o presencial. Né? Usando, assim, situações, por exemplo, tem um idoso que não consegue se locomover, um paciente que está no morro, dentro da favela, também não consegue ir, uma população ribeirinha, né, um cadeirante que não consiga, né, que tenha problema de acesso, ou crônico, enfim, para essas situações agora, com todo respeito a todas as especialidades, eu tenho algumas que realmente eu não consigo enxergar o porquê, passando a pandemia, claro, por que não ir até o consultório e privilegiar, né, o atendimento presencial para que tenha uma anamnese adequada, para que a gente consiga ter o contato e consiga tirar daquele paciente todas as informações para que o atendimento enquanto médico seja perto do perfeito e do completo. Então, eu acredito que ainda seja como algo para auxiliar o presencial,
mas ele vai ser cada vez mais, ele vai ganhar espaço, né? Eu, por exemplo, tenho mãe pediatra. Minha mãe faz telemedicina há anos já, com WhatsApp, entendeu? Não dá para dizer que não existe, só que o quê? São pacientes dela, que ela conhece, né? Que ela acompanha, são crianças que há anos ela acompanha, sabe o histórico e tudo mais. Não existe nenhum paciente que nunca viu a minha mãe, que nunca se atende. Fala, doutora, eu sou a fulana de tal, olha aqui no vídeo e tal, como que você diz? Exceto em casos de emergência e urgência. Então é esse cuidado que a gente tem que tomar, né? Mas acredito que vai sim, eu espero sim que seja utilizado, só que a gente tem muitos problemas secundários, né? Quando eu apresento isso em aula, eu apresento sempre uma lista de vantagens e desvantagens. A de vantagens é maior, ainda bem, mas ainda a gente tem desvantagens, né? A gente tem a questão do preconceito, a gente tem a questão de uma internet no Brasil que não funciona de maneira igualitária, né? A questão da preservação da privacidade dos dados, quando a LGPD entrar em vigor, como que a gente vai fazer, né? Cada um com seu celular na mão, qual que é a garantia que as minhas informações que eu passei de maneira sigilosa para o meu médico vão ser preservadas, não vão ser vazadas. Então a gente tem os problemas secundários para estudar que são muito relevantes e que a gente tem que estar seguro deles para poder partir aí e poder atender os pacientes de uma maneira 100% segura, sem nenhum problema. E há uma questão comercial nisso, né? Porque a gente tem as empresas que fazem essas plataformas e que eu acho que ótimo que elas venham mesmo com essas plataformas que são seguras, que a gente consegue ter o prontuário aí na nuvem, mas isso também tem dinheiro. Quem é que pode ter essa plataforma? Não é todo lugar que pode ter essa plataforma, que pode ter um prontuário eletrônico, então a gente não pode usar como régua, como parâmetro. Isso eu sempre falo para os meus alunos, acredito que você também, porque eu já senti que você é desses. A gente não pode usar como régua a nossa vivência de classe média, né? De hospitais que a gente frequenta, né? Não é essa a regra do Brasil. Então a gente tem que ser responsável com relação a isso, porque as pessoas que estão nos assistindo, a gente atinge pessoas do Brasil que vai falar, nossa, mas essa não é minha realidade, né? Quando eu dava aula, por exemplo, de Mais Médicos há um tempo atrás, quando o Mais Médicos foi implementado, eu nunca tinha tido, porque eu vivo na capital, aqui no centro e tal, pessoas que tinham sido atendidas por médicos Mais Médicos. Eu só ouvia falar até que eu dei aula em Campo Grande. E lá é realidade. E aí fala, tá vendo, eu não precisei ir tão longe, mas assim, eu nunca tinha tido contato, primeira vez que eu tive contato com alguém que foi atendido por um médico dos Mais Médicos, para exemplificar que o nosso Brasil ele é muito diferente, ele é muito grande, e a gente acaba, tanto as leis, as normas do nosso país são assim, levam como parâmetro a classe média alta, os hospitais de ponta, que são maravilhosos, têm o seu mérito, mas nosso Brasil não é assim. Então, é muito irresponsável também da nossa parte falar, tem que usar a plataforma que tem a segurança, não sei o que, a pessoa não tem condição nem de comprar o equipamento básico, como que ele vai implantar isso no hospital? Né? Então, essas preocupações secundárias, mas que não são tão secundárias assim, que me preocupam. Né? Que aí eu acho que vai ser responsável da nossa parte. Pensando nisso que você falou a respeito da consulta, de ajudar e tudo mais, eu como médico ou qualquer outro profissional de saúde, eu fiz uma teleconsulta. Você acha que de uma certa maneira, eu realmente concordo que nada substitui o presencial. Às vezes você vê num gesto, numa coisa que a pessoa faz, às vezes ela se solta mais, o exame clínico, por mais que aquilo às vezes seja aparentemente pouca coisa, tem um subliminar ali que definitivamente eu acho que às vezes é difícil de você conseguir. Pode até ser que a gente não está adaptado, às vezes não é cultural ainda, posso mudar minha opinião. Onde que é o meu ponto? Você acha que pode aumentar o número de processos em função disso, porque alguém prescreveu alguma coisa e não deu certo, ou deixou de prescrever e não deu certo, principalmente pela questão assim, o sujeito fez uma teleinterconsulta e de repente evoluiu mal, e que é uma coisa que pode acontecer mesmo na consulta presencial. Você acha que isso pode ser um motivo, uma faísca a mais para acontecer isso? Eu acho. Eu sempre digo assim, que é mentira que o celular afasta, ele aproxima, né? Eu tenho amigas no Brasil que se não fosse o celular, o WhatsApp, a gente não se falaria. Graças a ele a gente se fala. Então, eu acho que ele não distancia, ele aproxima. Porém, para determinadas situações, não dá para negar
que o aparelhinho aqui, ele facilita, mas para algumas situações ele pode prejudicar. Se eu falei no começo dessa live que o maior problema que leva ao processo é justamente o acolhimento, é justamente o contato, é justamente você assistir o seu paciente, não o erro em si, eu acredito que sim. Que se o médico não tiver muito acostumado, ele não tiver muita habilidade para fazer uma teleconsulta, ele pode sofrer isso sim. E essa medida quem vai dar é o médico. Será que todos os médicos estão habilitados para saber dar essa medida? De saber dar a medida? Ou será que nesses casos pode ser que o financeiro venha na frente e ele esteja pensando só no cofrinho? Não, tô atendendo, olha que bom, rápido e tal, sem pensar no que é mais importante, né? Eu acredito, pelo que eu conheço, que nem todos estão habilitados e para dar o limite, falar, eu vou até aqui, a partir daqui realmente eu não consigo, venha presencialmente, vá até o pronto atendimento, né? Talvez exista aí uma ânsia de concluir a consulta para que possa receber, porque o CFM já falou que uma consulta completa não pode ser cobrada, né? Que incompleta só por tele não pode ser cobrada, eu teria que terminar essa consulta com uma conclusão, né? Se for só uma orientação, se for só um monitoramento, ela não poderia ser cobrada, ela teria que ser o ato médico completo. Olha como a gente tem problema, né? Como a gente tem problema. E a falta de regulamentação gera inúmeras interpretações, né? Então, isso aqui que eu estou te falando hoje, pode escrever, a gente vai pagar esse preço lá na frente. Eu estou vendo aqui, a Beatriz está perguntando aqui, a prescrição feita à distância, validade, assinatura certificada, relação com a farmácia, antibióticos controlados, como é que fica isso, Camila? Olha, hoje, o que está em vigor é só assinatura digital, assinatura eletrônica por certificado, né? Que é outra coisa que eu não posso exigir das pessoas, hoje. Hoje eu não consigo nem fazer o meu certificado se eu quiser. Né, eu sou, como advogado, também uso o meu para entrar em processo e tudo mais. Agora, se eu falar, médico, olha, só vai valer a sua receita e seu atestado com assinatura digital. E aí, como é que eu faço? Né? E hoje, pela portaria, é isso. Né? É só por assinatura digital que eu possa conferir depois, que a farmácia pode conferir. O projeto de lei, ele amplia essa possibilidade pro digitalizado. Né? Então, se eu assino a receita e eu posso passar... enfim, por scanner, sei lá, o scanner é um pouco antigo, né, mas tira foto e tal, tô ficando velha, viu? E aí, valeria, mas não é isso que a portaria diz ainda. Então, hoje, o que é mais eficiente é você levar essa receita por um portador até o seu paciente. Né? Porque as farmácias também não estão conseguindo lidar, elas estão ainda, o que fazer, não estão acostumadas, elas não foram treinadas para isso, mas hoje, se formos na letra da lei, só valeria se tiver assinatura digital, assinatura eletrônica por certificado, tá? Esse que é um problema. Camila, o que você enxerga hoje como o principal gargalo para a coisa efetivamente gerar mais benefícios do que problemas? Porque, para mim, pelo menos, como é uma coisa muito nova, você está estudando isso há mais tempo, ainda é uma coisa cinza. Eu ainda não enxergo com clareza. Se eu tivesse falado assim, para mim, de uma certa maneira, eu até consigo enxergar o lado bom, o lado ruim. Mas, na prática, o que efetivamente precisa ser olhado para falar assim, não, aqui a gente tem o 80-20, a gente tem o Pareto de chegar e falar assim, não, aqui está resolvido, a gente vai te extrair o bom e minimizar o ruim? Olha, no meu ponto de vista, a questão de doente crônico é maravilhoso. Você, né, disse que trabalha com bastante doente crônico, você não precisar fazer com que o doente crônico se locomova até o hospital, mas o que é um paciente que já está controlado, que você já atendeu, que você já sabe. Isso é algo que eu entendo que é um dos gargalos, né? O outro é a questão da orientação, que já acontece, né? Então, às vezes, pacientes inseguros, né? Vejo pela minha mãe, eu uso muito como mães inseguras que por qualquer motivo vão lá e levam a criança, porque também tem uma questão, aproveitando esse gancho. Nós somos de uma cultura do pronto atendimento, né? A gente é dessa cultura. Então, a gente vai no pronto atendimento, isso é algo que em outros países não acontece. A gente lota o pronto atendimento, às vezes, por bobagem, porque a gente tem essa cultura.
né? E a gente pode tentar melhorar essa cultura para deixar o pronto atendimento para situações que realmente precisam de pronto atendimento, né? Essa é uma segunda, o que eu vejo de um segundo gargalo. E eu acho que o terceiro é você conseguir informações mais rápido com o colega, né? Você conseguir discutir isso de uma maneira eficiente, porque hoje a gente já usa o WhatsApp para tudo, né? Então, por que não para discutir caso e por que não para facilitar isso? Porque hoje, para marcar uma reunião presencial com várias pessoas, a gente sabe quanto que a gente sua a camisa. Por que não usar com a sua equipe, com todas as regras que tem, o CFM já emitiu regras sobre isso, para utilizar? Para mim, essas três, telemonitoramento, teleorientação e teleinterconsulta, realmente o CFM ele foi muito assertivo quando ele falou disso, né? Eu acho que realmente é por aí, só que a gente está trazendo isso de uma maneira que não seria o gargalo. Não é para fazer, desculpa, com todo respeito a qualquer especialidade, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, dizendo, eu tenho pai oftalmo também, que vou até usar um exemplo dele para ninguém falar que eu estou sendo, né, uma consulta oftalmológica, né, por exemplo, por tele, né, assim, não é para isso, entende? Não é para eu falar que eu tô com problemas dermatológicos, eu quero fazer uma FIV, enfim. Eu respeito muito todas as especialidades, mas vamos tentar ser racionais e entender o motivo, né? Entender o espírito da norma, por que ela foi. A gente vai chegar lá, pode ser, né? Mas não é isso hoje. Hoje a gente está... hoje, se eu olhar... E outra, eu esqueci até de falar de um gargalo que eu sempre falo em todas as minhas aulas e acabei esquecendo. Aquele que é vulnerável e que não consegue chegar. Tá? Porque assim, eu tenho exemplos vários assim para contar, nem temos tanto tempo para isso, mas assim, quando eu converso muito com ativista, né, que é um dos ramos da bioética que eu trabalho, eu não sou paliativista, não sou especialista em cuidados paliativos, mas a gente tem sempre conversa. O quanto que o telemonitoramento, a telemedicina pode ser muito útil para os paliativistas também, né? Porque é muito bonito a gente falar, vamos morrer em casa, que coisa maravilhosa e tal. Como é difícil deixar alguém morrer em casa. Né? É difícil para a família, é difícil para o médico. Hoje uma consulta de um paliativista que vem na sua casa é enorme, é caríssima, né? E às vezes a gente fica floreando, romantizando a morte em casa e a gente não sabe quanto que isso pode trazer de problema para a família, para todo mundo e tal. Claro, veja, não estou dizendo que a gente não tem que respeitar a vontade da pessoa, a gente tem, mas o que está por trás disso é muito grande. E eu acho que a tele pode ajudar. Ou alguém que realmente é um cadeirante, né, que mora no morro, como que eu levo esse cadeirante, o sofrimento que essa família tem para levar essa pessoa para o hospital é muito grande, a gente pode com a tele ajudar muito, né? Então a gente tem muitas maneiras de usar, pensando sempre no vulnerável. Eu acho que eu vejo esses velhinhos muitas vezes indo no médico e falando, meu Deus do céu, como que é complicado, velhos obesos muitas vezes, eu tenho uma tia-avó nessa situação. Cada vez que é para levar no hospital coloca no carro e leva, e é um tormento, isso é muito pior para a própria pessoa. Então, olha, a gente tem tantas situações para que a gente pode usar na frente de outras, e aos poucos a gente vai chegando lá, que eu fico assim, até um pouco, eu fico bem temerosa de ver o que eu estou vendo nas redes sociais, assim, a maneira que isso está sendo levado. Eu realmente... até assim, às vezes eu vejo assim, as pessoas não esperam que eu fale isso, as pessoas esperam que eu fale, usa mesmo, vamos lá, e aí eu venho com esse posicionamento, eu sei que eu não agrado a todos, mas a minha consciência e me leva a falar dessa maneira. Eu acho que a gente precisa realmente ser muito consciente e usar da melhor maneira mesmo. E eu acho que o seu discurso vai muito, é um uníssono com relação ao meu por caminhos distintos. Se o seu mote for o financeiro, e eu quero deixar bem claro, eu não, muito antes pelo contrário, mas se o seu mote for esse, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Agora, se o seu mote for ajudar aquela pessoa, e aí você deu inúmeros exemplos onde não vir à consulta pode ser extremamente benéfico para aquela Exatamente. pessoa. Então, não use a telemedicina simplesmente porque ela foi liberada. Use a telemedicina como um artifício para melhorar a vida da pessoa que está entregando valor, está entregando sua vida a você, né?
Me permite fazer uma analogia? Claro. Eu dou muita aula de prontuário, né? Eu acabei nem falando, mas eu sou diretora do Instituto de Ensino na área do Direito Médico e da Saúde, que chama Biomedes, né? E as mais procuradas é o do prontuário médico, né? Inclusive por médicos e advogados, como preencher o prontuário. E um dos capítulos dessa minha aula é a questão do prontuário eletrônico, que muitas vezes as pessoas contam do prontuário eletrônico porque estão tendo problemas em suas organizações, porque pega muito bem, e a gente sabe que paciente é cliente, pega muito bem você ter um prontuário eletrônico, um computador, um celular, meu Deus, como eu sou tecnológico, né, enfim. Mas a gente não sabe, muitas vezes, e as pessoas até ficam surpresas na aula, que o prontuário é um gênero. Então a gente tem o digitalizado, o informatizado e o eletrônico. O que é o seguro mesmo é o eletrônico, que é o nível de segurança 2, que é o certificado, que ninguém consegue mudar nada. Agora, o que a grande maioria esmagadora usa é o informatizado, que é o preenchimento pelo teclado, mas depois eu tenho que imprimir e assinar. A maioria usa essa e não tem segurança. E eu falo, pessoal, vamos ser conservador? 1000 vezes melhor um prontuário de papel, bem escrito, com todas as informações, arquivado com segurança, a um informatizado, que eu não tenho segurança nenhuma. Né? E é esse que é o grande medo. E aí os médicos se entreolham na hora que eu falo isso, porque é isso. Né? É você tá lá para inglês ver, né, um prontuário lá no computador e tal, a pessoa não sabe nem preencher, depois tem que imprimir, não tem segurança, cai o sistema, para dizer, né, para mostrar para o seu cliente que você está informatizado. Não é melhor manter o de papel. Então eu falo, antes de fazer uma teleconsulta mal feita, né, sem as devidas cautelas, sem preencher um prontuário, sem perguntar para o seu paciente o que ele está sentindo e preencher, sem o histórico dele, faça presencial, né? Muito melhor, às vezes, eu sei que eu estou ficando velha e eu gosto de usar livro papel, não consigo usar coisas digitalizadas, eu sei que eu estou ficando velha. Todo mundo vai na aula com notebook, eu estou lá com meu fichário, entendeu? Tudo bem. Mas, assim, de verdade, não se arrisca a fazer uma coisa que você não está habituado, que você não esteja acostumado. Estude primeiro, né? Vá devagar. E às vezes é melhor realmente você ser conservador e manter a presencial. Camila, se você me permite, isso não é uma apologia a não fazer um prontuário bem feito, mas a coisa está tão bizarra que estão substituindo a pessoa pelo prontuário. As pessoas cada vez mais se preocupam com um papel do que efetivamente em cuidar. Eu acho que talvez, e eu trabalho tanto com consultório, eu trabalho dentro de grande hospital, eu vejo isso me dói, porque às vezes você tem lá classificações de qualidade e tal, não sei o quê, e o paciente está julgado ali no meio. Eu queria te agradecer enormemente, voou o nosso tempo. Voou, Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu acho que você agregou demais para a minha audiência. E eu queria que você deixasse uma mensagem para a turma e eu vou te pedir uma mensagem otimista, porque eu sou um otimista de carteirinha e eu acho que, apesar de a gente estar num momento difícil, como eu te falei, eu gosto muito de ver a metade cheia do copo. E eu acredito sim que a gente pode sair disso melhor do que a gente entrou. Mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Eu que agradeço. Eu espero que tenha sido o primeiro de muitos. Eu tenho esse espírito agregador e eu sempre falo pro meu time lá, né, que a gente tá junto, né? Então, assim, são nesses momentos de dificuldade que a gente tem que demonstrar solidariedade, estender a mão, sempre pro bem maior, que no nosso caso é a saúde dos nossos pacientes, né? Fazer a medicina da melhor maneira, né? Então, eu realmente acredito que a gente vai sair maior disso tudo. A gente, às vezes, precisa passar por essas coisas. A história mostra isso, né? Que a gente precisa passar por determinadas coisas. E no nosso caso, hoje é uma pandemia para a gente crescer, para a gente estudar. Eu estou há 3 semanas estudando mais do que o normal. E eu estou feliz por desse lado. As pessoas me constando o tempo inteiro sobre isso. Telemedicina
ganhou de lavada de todas as outras consultas. E eu, assim, acho que a gente é um time mesmo. Que bom que você tenha essa disponibilidade, porque é desgastante para a gente também, né? Ficar nessa disponibilidade, mas assim, o prazer que isso nos dá de poder ajudar um colega que está em dúvida, de poder ajudar quem quer que seja nesse momento, eu tenho certeza que você é dos meus e que a gente sente um prazer enorme. Por isso que eu deixo realmente o meu contato aberto, independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que se unir para ajudar, para passar o que cada um tem de melhor na sua experiência, né? Eu procuro sempre passar a minha experiência para que as pessoas se sintam seguras, para que elas possam orientar os médicos ou para que os próprios médicos saibam como fazer, porque a gente não quer, assim, não é meu perfil, a gente quer que os processos diminuam, a gente quer que os médicos se sintam seguros, que os pacientes se sintam valorizados, acolhidos. Eu acho que essa que é a nossa intenção enquanto profissional. Muito obrigado. A Renata já está me falando aqui, ó, 1 minuto. Acabou. Foi show de bola. Turma, 24 horas aqui no Instagram fica essa nossa entrevista aqui com a doutora Camila. Doutora não, né? Camila, a gente combinou no início. A gente combinou, E depois a gente leva para o canal do YouTube da SBE Academy. Camila, muito obrigada. Conte comigo também no que precisar. Boa noite aí para você. Obrigadão. Boa noite. Até a próxima, gente. Valeu, Obrigada. fica com Deus. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.